ativa frente e se apresenta. Olá a todos, feliz sábado. Bom, meu nome é Juliana, sou da Escola de Profetas, da turma 2020, e venho aqui para poder louvar o nome do Senhor com esta canção que vem falando sobre a fé, né? Como hemos podido estudar durante essa semana, e vem falando sobre os passos de fé, né? E como Deus tem trabalhado na história, né? E é interessante que aquele relato que vem dizendo onde Pedro estava no barco e viu Jesus assim, né? E aí ele deu um grande passo de fé, de se jogar na água e ir até Jesus. E quando ele fez isso, a fé dele vacilou. Nesse momento que a fé dele vacilou, a única coisa que ele pôde clamar é: Senhor, por favor, me salve. Então, mais ou menos é o que vem tratando essa música, essa canção. Navegar no mar da vida, navegar na provação, enfrentando a tempestade, enfrentando a aflição. Todos nos abalam e o mar quer nos tragar. Cristo não nos desampara, nos socorre em alto mar. Mas nem sempre o conhecemos e perguntamos quem és tu. Que pequena fé nós temos, duvidamos de Jesus. Salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, Senhor Jesus. Me estendo a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda tempestade acalmar. Salva-me. Para ficar no mar da vida, navegar com direção e remando, conduzindo a pequena embarcação. É preciso ter um rumo bem seguro a seguir, confiando no meu Cristo. Vou chegar, vou conseguir. E se por um instante eu temo afundar, eu não vou abandonar o barco, eu vou clamar: salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa do teu amor. Salva-me, Senhor Jesus. Me estenda tua mão, me deixes naufragar. Venha toda tempestade acalmar. Salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do
estenda a tua mão, não me deixes naufragar, venha toda a tempestade acalmar. Salva-me. Amém? O nome de Deus seja louvado. Muito bem, louvado seja o nome do nosso Deus. Gostaria agora, neste momento, de passar a palavra para o pastor Tais. Tem que clicar em cima do nome. Nesse já chegou da igreja. Bom dia. Que a graça do Senhor esteja com todos nesta manhã, de maneira muito especial. Eu não estou ouvindo o senhor, pastor. Os outros estão me ouvindo? Sim, agora estou. Então, eu acho que o problema é aí no seu, viu, dispositivo. Já consertamos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. É um prazer estar com os amigos aí da Escola de Profetas, com os pais, parentes dos que estão aí assistindo, né? Por acaso, a Joana está por aí? Sim. Joana? Senhor. E a Maísa está por aí? A professora Maísa, ela está em gravação, ela não pôde estar conosco hoje. Ah, tudo bem. Então, mande o meu abraço aí para ela e para o Leandro também, viu? Tá certo, pastor. Mandaremos. Ok. Então, amigos, eu vou falar nesta manhã com vocês. Eu não sei quantos aqui me conhecem. Oi? Sim, pode continuar, pastor. Então, eu não sei quantos aqui me conhecem, mas meu nome é Gilberto Tais e eu sou pastor no estado do Ceará. Meu coração é mineiro, embora eu tenha nascido no Paraná. Eu sou paranaense da cidade de Rolândia, mas o coração é mineiro, viu, ai? É mineiro, mas eu sou filho de baiana, moro no Ceará, no estado do Ceará. Então, eu falava uai em Minas e aqui eu falo macho. Então, mudou uma coisinha, né? Que nada, falo nada. Eu fico observando o pessoal falar macho. Eles chamam até a mulher de macho. Macho. Incrível isso, né? E sou descendente de alemão, por isso esse sobrenome esquisito aí, viu? Por isso o sobrenome esquisito. Antes que alguém pergunte. De vez em quando alguém pergunta. Agora tem gente que me chama de Teis, tem gente que me chama de Thaís, tem gente que me chama de Três. Já teve gente que me chamou de Três, Gilberto Três. Você fala o que você quiser, só não falando Thaís, tá ótimo, viu? A pronúncia correta seria Gilberto Tais, tá? É um prazer estar com vocês nesta manhã, um ótimo sábado aí na presença do nosso maravilhoso Deus. E o tema que eu escolhi para compartilhar com vocês nesta manhã é sobre a chuva serôdia. Pode ser esse o tema? Sim. Eu posso fazer uma propaganda de graça? De graça, hein? A propaganda de graça é, se você quiser me seguir também lá nos canais Gilberto Tais, fique à vontade, tá bem? Tanto no YouTube tem o canal Gilberto Tais, você entra lá no YouTube, se inscreva,
ativa o sininho, para quando tiver alguma novidade, você receber a notificação. Okay? Também você pode me seguir no Instagram. Você que tem Instagram aí, você pode me seguir lá no Instagram. Você pode me seguir também na página Gilberto Tais no Facebook. No Facebook eu tenho 3 páginas. Gilberto Tais, Fé ou Fideísmo ou Autoclamor. Tenho as 3. Você pode seguir as 3 se quiser. E também no Twitter. E só. Isso, tem um canal tem o blog Gilberto, Fé ou Fideísmo, blog www.feofideismo.com. Ali tem matérias, tem artigos, tem palestras, tem muitas coisas boas ali na área de teologia, na área de arqueologia, tá bem? E também reflexões espirituais, tem ali no blog também, tá bom? E você entrando aí nesses canais, compartilha também para que outros possam ter acesso, viu? Além do canal da irmã Maísa, né? Se eu não estiver enganado, está sendo transmitido, né? Sim. Ótimo, então vocês também se inscrevam aí no canal da irmã Maísa. Bom, amigos, então vamos abrir a palavra, né? Com uma oração. Feche os olhos. Querido Deus, obrigado por tua bondade, obrigado por tua misericórdia, obrigado pelo teu cuidado, obrigado por nunca ter desistido da gente. Obrigado, Senhor, pela paciência que o Senhor tem com a gente. Nós pedimos que o teu Santo Espírito se comunique com a gente através da tua palavra nesta manhã. E nós pedimos pela tua misericórdia, que possa, Senhor, falar conosco, nos alertando, nos julgando as nossas intenções, nos ajudando a perceber o quanto somos carentes e necessitados da tua proteção, da tua direção em nossa vida. É em nome do Senhor Jesus que suplicamos, Pai querido. Para a tua honra e glória. Amém. Bom, amigos, então, deixa eu abrir aqui. Eu posso compartilhar uma tela? Pode sim, pastor. Não está permitindo eu compartilhar. Agora o senhor já pode. Obrigado, obrigado. Então, a tela que eu vou compartilhar é esta. Eu vou falar sobre a chuva serúdia. Amigos, esse tema é um tema muito importante. E talvez um dos mais importantes que nós temos nesse cenário escatológico. Além da volta de Cristo, é óbvio, porque todos esses eventos culminam para o maior de todos, que é a segunda vinda de Cristo. E chuva serúdia, para mim, é um dos mais importantes nesse cenário. E por que ele é um dos mais importantes? Porque é simples. A gente precisa hoje se preocupar com isso e se preparar hoje, se quisermos receber esse poder especial amanhã. Então, o que nós fazemos hoje, as escolhas que tomamos, escolhas e decisões que tomamos hoje, elas vão preparar a gente para receber ou vão preparar-nos para não recebermos a chuva serúdia. E não receber a chuva serúdia significa não ser selado, significa não estar salvo, significa não estar justificado em Cristo. Percebe a importância desse assunto, desse tema para nós hoje? Por isso ele é um dos mais importantes nesse cenário de eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo, tá? Então, eu vou dar uma explanada assim rápida e objetiva a respeito do significado e vou naquilo que é mais importante a respeito da chuva serúdia, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu passar aqui a tela. Ok, tá aqui os canais que eu mencionei, tá? Vamos lá. A base para a compreensão da chuva serúdia está no livro de Joel, capítulo 2. No livro de Joel, capítulo 2. Se você estiver com a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia para a gente ler, para nós lermos o livro de Joel. Livro de Joel, capítulo 2, o verso
23 diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer, como outrora, a chuva temporã e a chuva serôdia. O capítulo 20 do livro de Joel descreve a invasão contra a Babilônia. O versículo 23, o versículo 21, Deus diz para o seu povo não temer e se regozijar e se alegrar. Por quê? Porque Deus ele poderia intervir a favor do seu povo. E no verso 24 descreve a restauração física e espiritual que Deus prometeu ao seu povo. Então eles poderiam se alegrar, poderiam se regozijar, poderiam confiar na promessa de Deus, porém eles precisavam também buscar o reavivamento e a reforma, para que a intervenção de Deus ela fosse, de fato, uma realidade na vida do povo. Se o povo, então, buscasse, fosse perseverante, se o povo fosse perseverante e buscasse na essência, o reavivamento genuíno e a reforma genuína, então Deus traria restauração física e traria restauração espiritual para o seu povo. E por isso a promessa, no verso 25, da chuva temporã e serôdia. O verso 25 fala que seria restituído os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, meu grande exército que enviei contra vós outros. E nos versos seguintes continua trazendo essa descrição da intervenção divina, da restauração que Deus faria ao seu povo. O verso 28 diz assim que: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E o verso 30 diz: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome, o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Está, obviamente, esse texto também sincronizado com o verso 28 e o verso 23. Então, há uma promessa de restauração. Essa promessa foi feita para Israel no passado. Mas ela passou a servir de elemento tipológico para o futuro. Então, os principais acontecimentos em torno da intervenção de Deus e do reavivamento da parte do povo, todos esses critérios, elementos, eles fazem parte, ou passaram a fazer parte do elemento também escatológico, e por isso você vai ver essa descrição da promessa do verso 28 ao verso 32. Também para o futuro. A chuva temporã foi uma espécie de chuva, uma chuva mais branda, que ela servia no passado para preparar a terra para a semeadura. A chuva serôdia era uma chuva mais torrencial, e ela vinha no momento em que os grãos eram preparados para essa germinação e para o resultado dessa germinação, que são os frutos. Em outras palavras, os frutos seriam preparados para a colheita. A plantação seria preparada para a colheita. Então, literalmente falando, essas chuvas tinham esta finalidade no passado, né? E os profetas agora vão utilizar essa exemplificação da chuva
temporã e serôdia, para descrever a parte tipológica desta profecia, escatológica, que tem a ver, tipológica, escatológica, que tem a ver com o seu cumprimento com a chuva temporã e o seu cumprimento com a chuva serôdia. E quando deu-se este cumprimento? Primeiramente, é importante a gente entender uma coisa, que a chuva temporã e serôdia não são profecias distintas. A chuva temporã e serôdia não são duas profecias separadas. Refere-se a uma única profecia que se cumpre em duas fases, como numa essência ascendente, crescente. Então, é apenas uma profecia, porém que se cumpre separadamente em duas fases, na fase da chuva temporã e na fase da chuva serôdia. A fase da chuva temporã, que é a primeira parte, a primeira fase do cumprimento profético, está em Atos capítulo 2. Eu sei que vocês conhecem o texto, é praticamente um texto clássico no meio adventista, mas eu preciso ler aqui apenas para relembrar uma situação ou outra que veremos especialmente mais à frente. Especialmente em Atos capítulo 2, verso 1 a 4, o capítulo 2, verso 1 a 4, fala sobre que os discípulos estavam ali reunidos, e era o dia de Pentecostes, uma festividade daquele tempo judaica, que era uma das festividades daquela sequência de 7, e que compunham aquela descrição, organização da lei cerimonial. Então, diz o verso 1 em diante: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, nesta ocasião, eles receberam o que nós chamamos de chuva temporã. Eles receberam um poder especial do Espírito Santo. E no verso 17 a 21 diz que acontecerá nos últimos dias, Pedro justificando o evento, diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Mostrarei prodígios em cima no céu e em sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Então, Pedro, ele começa a fazer o discurso e ele faz a introdução com a profecia de Joel, justamente para evidenciar ao povo que estava ali, aos varões israelitas, como descreve ali logo a introdução do verso 22, de que este era o cumprimento de uma fase da chuva do Espírito prometida em Joel capítulo 2. E o povo, então, teve consciência, como eles eram varões israelitas, eles tiveram consciência que de fato se tratava de um cumprimento profético. Acontece que a profecia de Joel, ela não fala especificamente, por exemplo, sobre o dom de línguas, mas ela diz que mostrarei prodígios e que as pessoas profetizariam. Por quê? Porque o Espírito Santo, o próprio verso 4 do capítulo 2 descreve, porque segundo o Espírito lhe concedia que falassem, porque para aquela ocasião o dom essencial e que serviria de cumprimento para esta profecia era o dom de falar em línguas, porque eles precisavam deste dom, era necessário, era fundamental, porque eles precisavam desse dom para espalhar o evangelho a todo mundo. Então, tanto os apóstolos quanto os povos que ali estavam ouvindo e que iam se convertendo, eles receberam essa incumbência, a missão de se espalharem pelo mundo,
para pregar o evangelho, mas como se a maioria deles não falavam as línguas das nações ao redor de Jerusalém. Eles estavam ali recebendo esta capacitação. Então, uma coisa interessante que a chuva serôdia que a chuva do Espírito Santo está atrelada, é com a propagação do evangelho, que nós vamos chamar agora, para o futuro, como alto clamor. A chuva do Espírito foi dada naquele tempo para a propagação do evangelho ao redor do mundo. E algo que era essencial naquela ocasião era o dom de falar uma língua e ela ser compreendida, independente de qual seja a etnia ou a língua das pessoas que estariam ouvindo. Então, essa capacitação veio através do Espírito. No final dos tempos, com a chuva serôdia, a gente não pode dizer que esse mesmo dom será o dom mais elementar, mais crucial, quando a chuva serôdia for derramada. O Espírito Santo vai derramar os dons conforme ele entende que será mais necessário para a ocasião. Tá bem? Que ele entende que será mais necessário. O dom de línguas pode ser, sim, um desses que a Igreja de Deus estará recebendo no final dos tempos. Então, a primeira fase, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma comparação entre aquilo que aconteceu com o derramamento da chuva temporã e o que acontecerá com o derramamento da chuva serôdia. Há um paralelo entre Atos, capítulo 2, e Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. Há uma harmonia, há uma relação, há um paralelo entre esses dois eventos, tá bem? Bom, a chuva temporã, como já disse, ela já aconteceu, ela ocorreu. E falta agora a parte final, a fase final desta profecia, que seria a chuva serôdia. Eu não sei se a telinha está atrapalhando aí vocês enxergarem, mas está escrito aí em cima chuva serôdia. O texto base é Oséias, capítulo 6, verso 3, e Apocalipse, capítulo 18, verso 1, e Abacuque 2, verso 14, que nós vamos ler já já. Então, a chuva serôdia, ela cairá sobre a igreja, sobre o mundo, no final dos tempos, né? Algo também importante a ser destacado. Assim como a chuva temporã, ela foi derramada sobre a igreja primitiva, a igreja de Deus, ou a igreja dos discípulos, melhor dizendo, a igreja que era composta pelos apóstolos, pelos discípulos, no final dos tempos não vai ser diferente. A chuva serôdia, ela cairá somente sobre a igreja de Deus e sobre os sinceros que vão compor esse remanescente de Deus. É outro fato importante a ser compreendido nessa questão da chuva temporã e a chuva serôdia. Então, observe. Então, a chuva temporã, ela já aconteceu. Ela já foi derramada. A primeira fase da chuva, prometida lá pelo profeta Joel, ressaltada por Pedro no capítulo 2. Então, essa chuva temporã ocorreu. Ela já aconteceu. E essa chuva temporã, ela continuou sendo derramada. E ela continua sendo derramada em nossos dias. Eu vou falar sobre isso depois melhor, mas eu já vou adiantar para vocês que somente receberá a chuva serôdia somente aqueles que receberem hoje a chuva temporã. Somente serão alcançados pela chuva serôdia aqueles que forem alcançados pela chuva temporã hoje. Ellen White, ela chega a mencionar assim ela chega a exemplificar com um copo. O copo da nossa vida precisa permanecer com a boca aberta, virada para cima, a boca aberta e virada para cima, para que quando os pingos da chuva temporã caírem, elas possam cair e nós, nesse momento, recebermos esses pingos. E se a nossa vida estiver como um copo virado com a boca para baixo, como é que receberemos a chuva temporã em nossos dias? Mas, pastor, como receber? O que fazer para receber? Vou falar daqui a pouco. Agora, por enquanto, é importante entender que a gente precisa, hoje, receber a chuva do Espírito. Hoje é dia de nós buscarmos a chuva do Espírito Santo em nossa vida. Hoje é dia de clamarmos, hoje é dia de pedir. Hoje é dia de buscar a chuva do Espírito. Hoje é dia, amigos, de
lutar contra o próprio coração, negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. Hoje é dia de nós, mais do que nunca, aproveitando que as águas desse imenso mar estão calmas, e aprender a nadar. Porque chegará o dia que as águas se tornarão turbulentas, e quem não aprendeu a nadar enquanto as águas estavam calmas, não aprenderá a nadar quando as águas se agitarem. Então, hoje é dia, mais do que nunca, um pedido que temos que fazer todos os dias, em todas as orações: Senhor, derrama teu Santo Espírito sobre a minha vida. Me prepara para receber a chuva serôdia. Ó Deus querido, encharque a minha vida, umedeça a minha vida com o poder do teu Espírito. Agora, Deus tem interesse em derramar a chuva temporã sobre nós. Ele tem interesse. A pergunta é: o meu interesse é apenas de boca? Ou eu sinto sede e fome pela palavra? Ou eu realmente sinto sede e fome pela presença do Espírito em nossa vida? Uma das coisas, e depois eu vou comentar um pouco mais, mas uma das coisas fundamentais para receber a chuva do Espírito, amigos, é buscando uma renovação do caráter, uma transformação do caráter. Mas quando eu digo transformação do caráter, eu estou falando daquilo que é mais essencial, daquilo que é mais fundamental. Como assim? É porque é o seguinte: quando se fala em transformação do caráter, tem gente que gosta de ficar aplicando transformação de caráter a coisas externas. Não que elas não tenham importância, não é isto. Mas muitas pessoas focam tanto nos elementos externos do caráter que, do agrado de Satanás, se esquecem daquilo que é mais essencial, aquilo que é o sangue que percorre nas veias do caráter, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. E você sabe que o alicerce do fruto do Espírito é o amor. É o altruísmo. É a bondade. Quando se fala em amor, estamos falando disso. Veja, o fruto do Espírito é o alicerce da transformação do caráter. É aquilo mais essencial, aquilo que é mais essencial. E a base dessa santificação, a base, o alicerce da verdadeira santidade, tem a ver com o amor. E o que é que está debaixo do guarda-chuva do amor? A compaixão, a misericórdia, o perdão, a paciência, a serenidade com o próximo. Por isso que em Mateus 5:48, Jesus vai dizer assim, ó: sede vós perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Como assim, pastor? Sede perfeito. Aí tem gente que vai aplicar isso a coisas externas e, por isso, vai se desenvolver ou fortalecer a teologia do perfeccionismo, porque está focado apenas em elementos externos. Quando a perfeição que Jesus está retratando ali é aquela que está no interior, na essência da alma, da consciência do coração, das afeições, dos sentimentos. Quando Jesus diz assim: portanto, sede vós perfeitos como vosso Pai é perfeito, a partir do verso 43 até o verso 48, até o verso 47, que é o contexto desse portanto, está ali Jesus falando de aprender a amar os inimigos, amar os vossos inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Ouviram? Amar os vossos inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Espera aí. Quer dizer que o contexto de ser perfeito como Deus é aprender a amar? Exatamente. E Jesus ali dá o exemplo máximo do amor. Qual é o exemplo máximo do amor? Porque é muito fácil amar um pai, uma mãe, um amigo, um namorado, um noivo, um esposo. É muito fácil amar essas pessoas. Mas quero ver aprender a amar aquele que te odeia. Quero ver orar sinceramente, genuinamente, sinceramente, por aqueles que perseguem você cruelmente, hostilmente.
Jesus ali, ele levantou um elemento assim que é mais conflitante, difícil e hostil para a experiência cristã. E olha, eu vou dizer uma coisa. Você quer ter certeza que você pode estar recebendo a chuva temporã? Como você olha para o seu inimigo? O que você deseja para aqueles que te odeiam? Vai dizer muito sobre se você está em condições de receber a chuva temporã ou não. Por isso que no próprio contexto ainda vai dizer assim, e sereis chamados de filho. Olha, meu Pai do céu. Quer dizer que para eu ser chamado de filho por Deus, está lá. No contexto de Mateus capítulo 5, verso 48. Estava no contexto, entre o verso 43 e 47. E será chamado de filho. Por Deus você será chamado de filho. Se você aprender a amar como Deus ama. Aprender a ter misericórdia como Deus tem. Aprender a ter compaixão como Deus tem. Aprender a ter paciência com as pessoas como Deus tem de você. É claro que ninguém vai conseguir ser perfeito como Deus. Jesus estava dando o padrão, o foco ideal, o máximo que você tem que seguir. O foco que você tem que seguir. Essa é a direção, esse é o caminho. É nessa direção que você tem que ir. Mesmo que você nunca chegue lá, é nessa direção que você precisa ir. Entenderam? Perceberam? Se quiser ser chamado de filho, é necessário aprender ou ir aprendendo a amar os inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Percebem? Essa é a ideia da perfeição bíblica. Essa é a ideia de transformação do caráter. A palavra de Deus ensina em 1 João, diz assim, Deus é amor. Quando diz Deus é amor, está definindo o caráter de Deus. Entendeu? Quando alguém fala assim, só para refletir mesmo, você refletir individualmente, o que as pessoas pensam sobre você quando o seu nome é levantado numa roda? Tipo, a Maria, aquela fulana, o que eles falam sobre você quando o seu nome é levantado? As pessoas dizem, aquela pessoa não vale nada? Aquela pessoa é ruim de coração. Ou aquela pessoa é geniosa, difícil de lidar com ela, é difícil de conviver com ela. Ou as pessoas dizem assim, aquela pessoa é amável, aquela pessoa é generosa, aquela pessoa, como eu gosto de ficar perto dela, porque eu sinto uma paz. Ela é uma pessoa pacificadora, porque ela transmite paz. Fulano, o Luiz é uma pessoa genuína, não conta mentira de jeito nenhum. Amigos, 1 João 4 diz, Deus é amor. Ele não tem, ele é. Ele está dando uma definição do que é o caráter de Deus. Então, transformação do caráter tem a ver com isso. Essencialmente, o alicerce da transformação tem a ver com isso. Então, quando a gente ama, onde eu quero chegar é o seguinte, quando a gente aprende a amar, quando a gente aprende a ser altruísta, misericordioso, quando a gente aprende a ter compaixão, quando a gente aprende a perdoar, orar pelo inimigo, amar o inimigo, sabe o que significa? Significa que estamos deteriorando, diluindo, eliminando, nocauteando uma coisa que foi a essência da rebelião no céu e a essência de todo e qualquer pecado aqui da terra. O orgulho e o egoísmo. Quando a gente aprende a amar quando a gente está aprendendo a amar como Deus ama, quando a gente está aprendendo a ter misericórdia como Deus tem, quando a gente está aprendendo a ter compaixão como Deus tem, quando a gente está aprendendo a perdoar como Deus perdoa, nós estamos, ao mesmo tempo, eliminando de nosso caráter as marcas distintivas do caráter de Satanás, que é o orgulho e o egoísmo. E isso que eu acabei de dizer também vai dizer muito se receberemos ou não a chuva temporã. Entenderam? Vamos lá. Esse assunto ele é um assunto que muito amplo. Se eu for entrar nesse assunto sobre o caráter, os elementos do caráter de Deus, os elementos do caráter de Satanás, e como deve ser. Aí se eu quiser que veja você desbloqueia aqui.
e como deve ser essa busca nossa por essa transformação, essa regeneração, novidade de vida, carregar a nossa cruz, negar a nós mesmos. Tudo isso redunda nisso, exatamente nisso, de diluir, começar a apagar de nosso caráter aquilo que é a marca distintiva do caráter de Satanás, que é o que levou ele à queda, que é o que levou os anjos à queda, que é o que leva as pessoas a transgredir a lei de Deus, que é o que leva... Porque a essência da lei de Deus é o amor. Paulo fala lá em Colossenses, o cumprimento da lei é o amor, não é? Porque quando você não comete adultério, você está respeitando e amando o seu semelhante. Quando você não rouba, você está amando, demonstrando amor pelo seu semelhante. Quando você não cobiça algo de alguém, você está demonstrando amor e compaixão por aquele alguém. Amor pelo outro. Percebe? Quando você carrega a sua cruz, nega a si mesmo, você está negando aquilo que é mais essencial no egoísmo e desenvolvendo o ato do altruísmo, que faz parte, que está debaixo do guarda-chuva do amor de Deus. Bom, esse é outro assunto, mas ele está dentro dessa estimativa, da expectativa, do tipo de luta, do tipo de batalha, de guerra que devemos travar contra nós mesmos, contra o nosso eu, contra o nosso orgulho, contra a nossa prepotência, contra a nossa arrogância. Ah, meus queridos amigos, eu preguei sobre isso. Um dia eu preguei sobre isso, e alguém falou assim para mim, pastor, e eu que achava que guardar o sábado era difícil, ó. Pastor, e eu que achava que parar de comer isso ou beber aquilo era difícil. Pastor, e eu que achava que era difícil mudar as roupas que eu usava. E eu que achava que isso era difícil. Percebe, amigos? E o diabo quer que a gente gaste tempo e energia discutindo coisas que não são o alicerce dessa renovação de vida e transformação. Não que as outras coisas não tenham importância. Tem importância, mas ele quer que a gente inverta os valores. Ele não quer que você aprenda a amar como Deus ama. Ele não quer que você aprenda a ter misericórdia, a ter compaixão das pessoas, porque essas são os elementos mais básicos, mais fundamentais, os alicerces mais essenciais do caráter de Deus, e é por aí que o Espírito Santo deseja transformar a nossa vida. Começando por aí, a verdadeira santidade tem a ver com isso, amigos. Tem a ver com isso. Vamos lá. Então, em breve, a chuva serôdia será derramada. Então, Oséias, capítulo 6, verso 3, livro de Oséias. Capítulo 6, verso 3. E quando eu falo do amor de Deus, eu não estou me referindo a esse pseudo-amor, esse amor fake news que o mundo inventa, não. O mundo está cheio de fake news sobre o amor. Tem nada a ver com esse amor do mundo. Esse amor egoísta, não é? Porque quando um homem ou uma mulher abandona seu cônjuge para ficar com outra pessoa, podemos chamar isso de amor egoísta, que busca apenas a sua felicidade, que busca apenas a sua satisfação, e por isso se envolve com alguém e abandona. Eu estou dizendo em caso de abandono. Aí fala que isso é amor. Quando alguém que está fora do projeto de Deus, da sexualidade, e diz assim, é capaz de dizer assim, quando criticam, quando fazem observações a esse respeito, estão, na verdade, tentando impedir a gente de amar. Que amor é esse? Isso não é amor da essência divina, não é amor de forma alguma. Tem gente usando a palavra amor para se cometer as piores atrocidades no mundo. Tem gente usando o amor para violar a lei de Deus. Eu faço isso por amor. Amigos, a lei de Deus, ou melhor, dizem assim, né, que a lei da vida ou outro tipo de lei está acima do amor ou do amor que se apregoa como sendo aquele amor ético, moral, né? Mas entenda uma coisa, que as leis da conveniência, as leis da vida, da conveniência, não estão acima da lei de Deus. O amor fake news,
inventado para servir à conveniência do mundo não está acima da lei do amor de Deus. Oséias capítulo 6, verso 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós. De que forma? Como a chuva serôdia que rega sobre a terra. Que rega sobre a terra. A chuva serôdia. E Deus, então, virá ao seu povo, através da chuva serôdia, que será derramada. É uma promessa escatológica, descrita em Joel capítulo 6, verso 3. Em que momento essa chuva vai se cumprir? Quando ocorrer Apocalipse capítulo 18, verso 1. Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18, o verso 1. No capítulo 18, verso 1 diz assim: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. A terra se iluminou com a sua glória. Aqui está a descrição do cumprimento, isso aqui está para o futuro, e é o cumprimento de Oséias capítulo 6, verso 3. A terra toda será iluminada com a glória de Deus. O que vai ser essa glória? Que glória é essa que vai iluminar a terra toda? Que glória é essa, hein? Alguns dizem assim, eu já vi gente dizer assim, a glória de Deus que vai iluminar a terra toda são os livros, a página impressa, os livros que os comportores espalharam, que nem folhas de outono pelo mundo afora, e que no momento certo serão abertos e a glória de Deus vai iluminar a terra. Olha, embora isso seja fundamental, essencial, mas a glória de Deus não é isto. Não é isto. Entende? Outros dizem outras coisas, mas amigos, vamos lá para aquilo que é mais pontual. A glória de Deus não tem nada a ver com objetos, com coisas. Não tem nada a ver com livros que serão abertos. Não tem nada a ver com a Rádio Novo Tempo, com a TV Novo Tempo que está enchendo o mundo com a glória de Deus. Não tem nada a ver, embora a rádio, a TV, eles têm um papel fundamental no alto clamor, na proclamação do Evangelho, e as páginas impressas também, na proclamação do Evangelho, mas a glória de Deus que vai iluminar a terra toda não tem nada a ver com essas coisas. Sabe por quê? Qual é a glória de Deus que vai iluminar a terra toda? Qual é a glória de Deus? No Testemunho para Ministro, página 499, Ellen White comenta sobre isso. Perguntas: o que é a glória de Deus? Respondo. Ela diz: a glória de Deus é o seu caráter. A glória de Deus é o seu caráter. Ou seja, o mundo todo verá a glória de Deus em vidas transformadas pelo poder de Deus, pela graça de Deus. A glória de Deus será mostrada ao mundo todo através de vidas humanas. Mas, pastor, se é através de vidas humanas, mas o que é a glória de Deus? A Bíblia responde, e eu já falei, eu já comentei, o que é o caráter de Deus? Uma vez que Ellen White diz que a glória de Deus é o seu caráter. Lembra quando Moisés disse assim, lá em Êxodo, Moisés disse assim, Senhor, mostra-me a tua glória. Aí Deus falou assim para ele, vire-se para a fenda. Porque se você olhar diretamente para a minha glória, você não vai sobreviver. Você não vai suportar a minha glória. Vire-se para a fenda, e eu mostrarei apenas a sombra da minha glória. Eu vou passar por trás de você, você vai ficar olhando para a fenda, e eu vou mostrar apenas a sombra da minha glória para você. Aí o texto bíblico vai dizer o quê? Que a glória de Deus que Moisés viu foi o quê? A bondade de Deus. O amor de Deus. Moisés viu apenas a sombra na fenda do amor de Deus, da bondade de Deus. E ele ficou maravilhado, o seu rosto brilhou de tal maneira que o povo não conseguia olhar para ele. Amigos, esta é a essência da religião e da fé, que move todas as coisas, que impulsiona todas as coisas. Entendem, amigos?
É por isso que eu falo para alguns o seguinte. Inclusive, deixa eu contar uma experiência. A experiência vai ilustrar melhor. Uma vez eu preguei na igreja, numa determinada igreja, sobre o amor e o perdão de Deus. E quando eu preguei sobre o amor e o perdão de Deus, um líder da igreja, daquela igreja local, me procurou no final. Ele disse assim: pastor, me desculpe, mas eu não sou favorável a esse tipo de mensagem na igreja. E eu, dentro de mim, eu fiquei assim, escandalizado. Dentro de mim. Mas assim, querendo ouvi-lo, eu perguntei para esse irmão, então me justifique, me explique por que você não é favorável que uma mensagem sobre o amor e o perdão de Deus seja pregada na igreja. E ele respondeu assim: é porque, pastor, quando se fala em amor e perdão na igreja, muita gente tem a tendência de perder de vista a importância da lei. Muita gente tem a tendência de perder de vista a importância da lei, da obediência. Ai, vida. Eu olhei para ele e falei assim: irmão, me perdoe de coração, irmão. Me perdoe de coração. Mas eu não posso concordar com o senhor e me dê alguns minutos para eu explicar por quê. E eu então expliquei. Imagine o seguinte, que você tem um filho. E você, um filho pequeno, e você sempre ensinou a ele lei, 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 lei e lei. Imagine que você tenha apenas incutido na mente, na consciência dele, a ideia de ou você obedece ou você sofre. Ou você obedece ou você é condenado. Ou você obedece ou você está perdido. Lei, lei, lei. Olha, por você ser o pai, e por você ser inflexível, ser ali o legislador do lar, uma autoridade, e que impregna a ideia da consequência, então acaba, de certa forma, colocando sobre o seu filho o fardo da lei, ele vai te obedecer, ele vai seguir a lei, ele vai seguir o regime, até o dia que ele cria asa. Até o dia que ele cria asa. Sabe por quê? Quando ele cria asa, ele vai voar. E ele é quem vai estabelecer o seu próprio regime de vida. Sabe por que isso? Porque desde pequeno, ele foi simplesmente amordaçado por um sistema legalista. Porque desde pequeno, você tentou transformar ele pela lei. Ele não foi conquistado por aquilo que é a essência dela, o amor. Ele não foi encantado, ele não foi encantado pelo espírito dela. Porque se ele tivesse sido encantado, se ele tivesse sido comovido, se ele tivesse sido conquistado pelo espírito dela, que é o amor, ele carregaria isso para o resto da vida. Mas como ele foi como ele foi disciplinado, apenas disciplinado, como ele foi apenas disciplinado para a lei, então quando ele cria a asa, ele mesmo vai criar o próprio regime dele. E eu conheço filhos que foram ensinados a cumprirem a lei com o punho de ferro, no ato legalista da lei. E quando cresceram e criaram asa e saíram de casa, ou eles foram para o mundo, ou eles viveram uma vida rebelde com tudo, ou eles pegaram um certo rancor de Deus, porque eles imaginaram assim, transmitiram a ideia, a ideia de um Deus semelhante ao Pai foi transferida para eles. Tipo, se o meu pai é um pai legalista, exigente do punho de ferro, então Deus também como pai vai ser a mesma coisa. Aí acabaram criando um certo rancor, dificuldade para se interpretar da maneira correta o Deus, o Pai do céu. Agora, quando você conquista os seus filhos, conquista no amor. Quando você conquista a amizade deles, mais do que os do mundo, do que as pessoas de fora. Quando você conquista eles com o espírito da lei, que é o amor de Deus, a compaixão, a misericórdia, a benevolência.
com o verdadeiro sentimento, o espírito dela, amigos, você está transformando uma pessoa para a eternidade. E não por um momento, mas para a eternidade. A mesma coisa acontece na igreja. Quando você é conquistado pelo amor de Deus, e veja, Deus não quer conquistar você pelo poder dele, fazendo milagre. Ele não quer conquistar o seu coração pelo sobrenatural. Ele não quer conquistar o seu coração pelo regime ditatorial. Ele quer conquistar você, antes de mais nada, com amor, pelo amor que ele tem. Ele quer que você seja cativado, ele quer que você seja profundamente, radicalmente conquistado por olhar quem ele é, o que ele representa na sua vida. E quando somos transformados dessa maneira, todas as coisas acabam ganhando sentido e significado. Acabam ganhando sentido e significado. Por que você guarda o sábado hoje? Se você foi conquistado pela grandeza de Deus, se você foi encantado de admiração estarrecedora do amor de Deus, então, meu amigo, você vai guardar o sábado, sabe como? Não é para ser salvo. Só guarda o sábado para ser salvo quem foi transformado pela lei. Mas quem foi encantado com o amor de Deus, ele guarda o sábado em gratidão profunda, em reverência profunda, por um sentimento de retribuição profunda. Entendeu? Eu poderia exemplificar de outras maneiras ainda, mas é por isso que você vê Jesus o tempo todo demonstrando bondade, misericórdia, compaixão, porque é essa a visão que ele quer que nós tenhamos dele. Imagina, você era um perdido, um João Ninguém, um Zé Ninguém, perdido para sempre, completamente. E Deus, ao invés de pegar esse planeta e jogar nos confins do universo para dele nunca mais se lembrar, não! Ele escolheu interagir com esse mundo caído e perdido. Ele escolheu deixar tudo no céu. Olha o ato do altruísmo, que é a essência do caráter de Deus. Ele se revestiu do pó, da miséria, da humilhação. Ele negou a si mesmo. Deixou de lado os seus atributos. E correu o maior de todos os riscos para tentar não perder você de vista, para manter você ainda diante dos seus olhos, diante da sua lupa, para não perder você. Então você entende o significado de ser salvo nos méritos de Cristo? Isso é justificação pela fé, inclusive. Você entende o que significa Jesus morreu por mim? Sim, você entende o que significa isso? Primeira gratidão que devemos ter assim, de maneira assim, estarrecedora mesmo, de maneira extraordinária, assombrosa, uma gratidão assombrosa que devemos ter. Me desculpe pelo exagero, mas é justamente para mostrar o que representa para nós isso. O primeiro senso de gratidão eterno e infinito no nosso coração deveria ser, primeiro, por eu fazer parte da existência. Eu existo, eu faço parte dessa história. Qualquer um poderia ter nascido no teu lugar. Foram milhões de espermatozoides lá, brigando, concorrendo lá para chegar no óvulo. E você chegou na frente. E você chegou lá. Então, o primeiro senso é o de gratidão. Senhor, obrigado porque eu existo, eu faço parte dessa história. E segundo senso de gratidão eu estava perdido para sempre, completamente, sem nenhuma condição de ser redimido, nenhuma, zero. É aí que entra o mérito de Cristo, porque Jesus usou a sua inocência, Jesus usou a sua lealdade, a sua obediência, Jesus usou a sua pureza, a sua perfeição, a sua santidade para oferecer tudo isso no lugar da gente. É a descrição de Ellen White no livro Desejar Todas as Nações, página 762. E ainda tem gente que consegue imaginar algum tipo de mérito nele mesmo. Meu Deus do céu! E Ellen White escreveu que a justificação pela fé é Deus jogando a glória do homem no pó. Porque nós não temos nenhuma, absolutamente nenhuma. A nossa justiça é como trapos de imundícia, como pano sujo, encardido, que por mais que você lave, ele vai ficar limpo,
mas ele não vai deixar de ser manchado. Isso é o que nós somos. Então, esse sentimento ele é fundamental para receber a chuva temporã. Esse sentimento é fundamental para receber a chuva serôdia. Eu entender quem eu sou. Um perdido. Um trapo de imundícia. Um ímpio. Paulo vai chamar de ímpio, que Jesus justifica o ímpio. Paulo chamando a gente de ímpio, até nós que aceitamos a Cristo. Paulo vai dizer lá em Romanos que Jesus justifica o ímpio. Mesmo em suas transgressões, ele não imputa. Isso é o que nós somos por essência. Claro, justificados em Cristo, mas também renovados, transformados dia após dia. Transformados de forma crescente e ascendente. E até o poder da transformação não vem de nós. O que vem de nós é a nossa escolha, a nossa decisão, a nossa luta, o ato de arregaçar as mangas e entrar na guerra para lutar, mas é o poder de Deus que faz isso gradativamente. Gradativamente. Entende? Então é isso, esse sentimento precisa dominar o nosso coração. Então, Abacuque, capítulo 2, veja o que diz Abacuque. Abre aí a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, verso 14. Livro de Abacuque, capítulo 2. Quem se interessa que a gente seja arrogante dessa maneira, de achar que a gente tem algum mérito, alguma coisa, é Satanás. Que assim a gente dilui é o poder da graça, o poder da justificação, o poder do mérito de Cristo em nossa vida. E, consequentemente, alimenta a arrogância, a soberba, a prepotência, o orgulho, consequentemente. Por isso que esse negócio de salvação pelas obras é nada mais do que uma bateria para carregar, ou melhor, uma fonte para carregar a bateria do orgulho. Essa ideia do perfeccionista é uma fonte para carregar a bateria do orgulho humano. Capítulo 2, verso 14 diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória de quem? Não é da glória do homem. Se encherá da glória de quem? Do Senhor. Como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem tudo. Então, o mundo todo verá a glória de Deus sendo refletida nas vidas que foram transformadas pelo poder de Deus. Vamos lá. Abacuque, então, ele reitera um pensamento já expresso lá em Isaías, capítulo 11, verso 9. A destruição de Babilônia tipifica a destruição de todos os ímpios no dia final com o triunfo da verdade, né? Ao mesmo tempo que Apocalipse 18, verso 1, em harmonia com seu contexto exegético, hermenêutico, mostra a glória de Deus iluminando a terra e que essa glória é o amor e a bondade de Deus em vidas humanas. Ao mesmo tempo, em contrapartida, agora falando dos ímpios, Jesus em Mateus 24 vai dizer o quê? Que o amor de muitos esfriaria no final dos tempos. Olha a contraposição, a contrapartida ou a contrafação. E hoje o que a gente vê? Todo mundo usando o amor como elemento, como princípio para se, às vezes, admitir até uma desgraça. As coisas mais trágicas da vida. Não é verdade? Pois bem, mas em contrapartida, o amor de Deus também crescerá, aumentará. À medida que o amor do mundo vai se esfriando, essa é a medida que o amor de Deus vai se espelhando cada vez mais na vida dos sinceros, na vida daqueles que negam a si mesmo, na vida daqueles que carregam a sua cruz, na vida daqueles que bebem da fonte da humildade, que é Cristo, e reconhecem a sua verdadeira essência e o que Deus representa para ele ou para ela. Bom, eu disse que eu faria uma descrição, um paralelo entre... deixa eu voltar aqui, isso. Eu disse que faria um paralelo entre Atos capítulo 2 e Apocalipse capítulo 18. Alguém passou um risco aqui na tela? Deixa eu vou tirar aqui só para tirar esse risco e vou retornar aqui, tá bem? Esse risco não foi eu que coloquei, não. Pronto aí.
Então, nós temos aqui, eu vou fazer um paralelo entre Atos 2 e Apocalipse capítulo 18. No capítulo 2, com a chuva temporã, houve um poder especial. Está no capítulo 2, verso 4. No capítulo 18, verso 1, novamente, um poder especial. Só que tudo aqui no capítulo 18 é numa amplitude, num acontecimento assim maior, com um efeito muito maior também. Tanto há uma plenitude em essência maior, quanto os seus efeitos, no capítulo 18, de tudo que aconteceu em Atos 2. Então, no capítulo 2 de Atos, um poder especial acontece, no capítulo 18, só que num poder maior. No capítulo 2, verso 14 de Atos, a pregação em renovado poder. No capítulo 18, verso 2 de Apocalipse, vou ler aqui, então exclamou com potente voz, com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. Então, essa voz, ela vem de forma potente, numa amplitude muito maior do que a de Atos capítulo 2. E depois, no capítulo 2, o verso 37 a 41, conversões de pessoas aos milhares. No capítulo 18, conversões de pessoas aos milhões. Num efeito muito maior do que de Atos capítulo 2. E faltou um aqui, que é o quarto elemento, seria o poder alcançando a igreja de Deus, no capítulo 2. No capítulo 18, o poder alcançando também a igreja de Deus, os sinceros que compõem a remanescência desse movimento. Tá bem? Então, é um paralelo entre um e outro, para vocês terem uma noção do que nos espera aí pela frente. Agora, para a gente chegar nos finalmente, deixa eu apresentar aqui os objetivos da Chuva Serôdia. O primeiro objetivo, confirmar o verdadeiro remanescente e desmascarar de vez a contrafação. Assim como em Atos 2, o poder da chuva temporã veio para mostrar quem era o remanescente naquele tempo, naquele período, em contraposição ao remanescente apostatado da época, que era Judá apostatado, e a confirmação desse remanescente através dos discípulos, recebendo a chuva temporã. No final dos tempos, segundo o que Ellen White escreveu em Atos dos Apóstolos, página 55, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja, com o verdadeiro povo de Deus, em contraposição com o remanescente que se apostatou, que foi a igreja primitiva, através do romanismo, né? Quando se tornou romano e se apostatou. E agora nós temos o verdadeiro remanescente de Deus em contraposição àquele que um dia foi o remanescente, mas que se encontra em apostasia, que está apostatado. O segundo objetivo, dar poder adicional à mensagem do terceiro anjo. Se vocês observarem no capítulo 14, as 3 mensagens angélicas, o primeiro anjo, ele proclama a mensagem com grande voz. O segundo anjo não proclama a verdade em grande voz. Não proclama a verdade em grande voz. E o terceiro anjo, ele volta... o terceiro anjo, ele proclama a verdade em grande voz. Então, a primeira mensagem e a terceira são proclamadas em grande voz, mas a segunda não. Então, esse poder especial vem para dar voz e poder amplo para a segunda mensagem, que foi proclamada de maneira acanhada, sem poder. Por isso que no capítulo 18, verso 2, você percebe um retorno à segunda mensagem. Inclusive, o capítulo 18 não se refere a um novo anjo, que seria um quarto anjo, como alguns afirmam por aí. Não, de forma alguma. Pelo contrário, é a retomada da mensagem das 3 mensagens angélicas do capítulo 14, em especial a segunda mensagem. A segunda mensagem. Então, esse poder ele vem para dar um poder especial à mensagem dos 3 anjos, em especial a segunda mensagem, proclamada em Apocalipse capítulo 14. O terceiro objetivo, preparar a colheita final, chamando os sinceros que estão em Babilônia.
como descreve o capítulo 18, verso 4, e também Ellen White, no Conselho sobre Saúde, página 662. Quarto objetivo, preparar o remanescente para o tempo de angústia. Amigos, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Quem receberá a chuva serôdia? Somente aqueles que receberam a chuva temporã. Somente receberá um poder maior quem receber o poder menor. E outra coisa muito importante, a chuva serôdia não virá para converter ninguém. Ouviram? A chuva serôdia não virá para converter ninguém. Se somente receberá a chuva serôdia quem recebeu a chuva temporã, quem somente receberá a chuva, o poder maior, somente aqueles que receberam o poder menor, isso significa que a chuva serôdia não virá para converter ninguém. A chuva serôdia apenas virá para confirmar os perseverantes. Confirmar os perseverantes. Veja, não é confirmar quem é perfeito. Porque segundo a narrativa de Mateus capítulo 25, veja bem, pastor, porque tem gente por aí que diz assim, só vai receber a chuva serôdia quem for perfeito. Mentira. E a parábola das 10 virgens de Mateus 25 confirma isto. Porque na parábola de Mateus 25 diz que todos fracassaram, todos adormeceram, todos, incluindo as virgens prudentes. Leia a narrativa da parábola. Todos adormeceram, ou seja, todos fracassaram. Mas tem uma coisa que fez a diferença nas 5 prudentes. Sabe o que é que fez a diferença? É que mesmo fragilizado, mesmo com problemas, mesmo fracassado, mesmo não sendo aquela pessoa que ela gostaria que fosse, na experiência cristã, elas nunca desistiram, elas foram perseverantes. Essa é a diferença das virgens prudentes das virgens loucas. As virgens loucas, elas não perseveraram. As virgens loucas, elas abandonaram de vez. Continuaram se tornando cristãs, continuaram sendo adventistas, mas aquele tipo de adventista conformado com tudo, aquele tipo de adventista que permitiu-se ser secularizado, relativizado, aquele tipo de adventista que foi alimentado pelo próprio ego. Percebe a diferença? Os adventistas que são declarados na parábola como sendo as virgens prudentes são aqueles que mesmo frágeis, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, mesmo assim nunca desistiram, continuaram sendo perseverantes. Tipo, mesmo não tendo vontade de orar, oravam. Mesmo não tendo vontade de ler a Bíblia, liam. Mesmo não tendo vontade de ir para a igreja, eles iam. Mesmo não tendo vontade para dizimar, para ofertar, para ser fiel a Deus, nas finanças, eles mesmo assim rejeitavam o próprio eu, carregavam a sua cruz e eram fiéis a Deus. Eu estou falando para a igreja agora. Aqueles que mesmo com poucas coisas boas dentro do coração, mesmo assim eles não deixaram de lutar com Deus. Senhor, transforma esse coração mau que eu tenho. Ó, Senhor, continue lutando comigo. Como Paulo, que dizia que chegava até a esmurrar o próprio corpo, porque foram perseverantes. É por isso que Apocalipse capítulo 3, verso 10 vai dizer assim, como não abandonaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que há de cair sobre o mundo todo. Entenderam? Eles não estavam transbordando do Espírito, mas o fato de buscarem todos os dias, o fato de serem perseverantes todos os dias da vida, da experiência, os fez receber, mesmo em menor abundância, a chuva do Espírito. E só receberá a abundância dessa chuva aqueles que receberam o poder menor, em amplitude menor. Entenderam, amigos? É por isso que nós não podemos desistir nunca. É por isso que nós temos que lutar contra nós mesmos. É por isso que nós temos que perseverar. A própria palavra perseverança significa o quê?
significa que não é fácil, que é muito difícil, é muito duro. Porque nós temos dois inimigos, o inimigo externo, o mundo com a sua pressão, Satanás e seus anjos, mas também temos o inimigo interno, o inimigo da natureza caída, o inimigo que luta contra a gente aqui, ó, dentro do coração. Aquele inimigo que tenta fazer você fazer coisas erradas, mas você luta contra, você não permite, você batalha contra, você guerreia contra. Isso é perseverança. Fazer a vontade de Deus, mesmo quando o coração não colabora, mesmo quando os sentimentos não colaboram. Mesmo quando você, às vezes, cai, erra, falha, você se levanta, arregaça as mangas e fala, Senhor, eu não desisti, não vou desistir, vou continuar lutando, aconteça o que acontecer. E você continua, se levanta como um soldado ferido, mas não derrotado. A chuva serôdia virá para confirmar esses que não desistiram, como na parábola das virgens. Como na parábola das virgens. Quinto objetivo, unir a igreja num amplo movimento de reavivamento e reforma. Deus seja louvado por essa promessa. O quinto objetivo da chuva serôdia é reavivar a igreja e reformar a igreja. Entenderam? No livro Vida e Ensinos, página 176, Ellen White escreveu, havia um estado com fome e sede da verdade. Essa lhes era mais querida e preciosa do que a vida. Perguntei o que havia operado esta grande mudança que deixou Ellen White pasma. E um anjo então respondeu, foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor. Entenderam? E claro, a chuva serôdia, faltou um aqui, a chuva serôdia também vai provocar a sacudidura. Como descreve o livro Primeiros Escritos. A chuva serôdia também provocará uma sacudidura, especialmente a sacudidura do ômega, por exemplo. Você se lembra que no capítulo 2, aqueles que não receberam a chuva temporã, eles começaram a dizer que aquele povo estava doido, louco, bêbado, louco. Da mesma maneira, tem muitos cristãos, muitos adventistas, que não receberão a chuva serôdia e vão olhar com repulsa aqueles que receberem. E vão dizer, é um bando de fanático, é um bando de doido, é um bando de bêbado. A chuva serôdia também contribuirá para que a sacudidura chegue em seu apogeu, em seu clímax. Eu encerro, amigos, que eu acho que eu já passei da hora. Realmente, passei da hora, olha. Me desculpe, mas foi empolgação, viu? Vocês devem estar morrendo de fome aí, né? Mas eu espero que a fome pela palavra seja maior do que a fome física. Eu espero que seja. E isso me faz lembrar os pioneiros dessa igreja. Sabe, uma das coisas que eu já li na história dessa igreja, sabe o que é? É o relato de que os pioneiros, ali no começo, no princípio, estavam tão sedentos pela palavra que eles estudavam com jejum, oração, passavam noites estudando, e quando eles chegavam num texto da Bíblia, porque estudava verso por verso, e quando chegavam em um determinado verso que eles não conseguiam entender o verso, eles clamavam a Deus por entendimento. E se mesmo clamando eles não conseguiam compreender, sabe o que diz? Que eles derramavam lágrimas, choravam diante de Deus, Senhor, por favor, eu não quero seguir avante sem compreender esse texto, e com lágrimas, pela sede, com lágrimas, buscavam e suplicavam a Deus por entendimento. Não respondam apenas para a consciência de vocês, não respondam alto, respondam apenas para a consciência. Quantos de nós temos chorado diante de Deus por não entender uma passagem da Escritura? Não respondam, por favor. Amigos, nós precisamos muito arregaçar as mangas e entrar nessa guerra para sermos vitoriosos, porque Jesus já deu a vitória para nós. Mais do que nunca, nós precisamos entrar nessa guerra, amigos, entrar nessa guerra, mesmo ferido, continuar avançando na graça de Jesus. E eu sei que vai faltar momentos, vai ter momentos que vai faltar ânimo, vai ter momentos que vai faltar
motivação, empolgação. Mas olha, não pegue as rédeas da sua vida para colocar na mão da sua falta de motivação. Não pegue as rédeas da sua existência para colocar nas mãos da sua falta de ânimo. Quem disse que a falta de ânimo é que tem que controlar tudo na sua vida? Tipo, eu não estou com vontade de ir à igreja hoje. Quem disse que você tem que obedecer? Quem disse? Eu que sou pastor, tem dia que eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Mas eu olho para o céu e falo assim, Senhor, ô natureza ruim essa que existe dentro de mim. Eu olho para mim no espelho e digo assim, ei, camarada, é o seguinte, aqui tu não manda não. Aqui quem manda é o Espírito Santo. Você entendeu, cabra? Me desculpa a expressão, viu? Você entendeu? Então, quem manda aqui é o Espírito Santo, viu? Não é você não, indivíduo. E faça, mesmo sem vontade. Quem disse que a gente tem que estudar a Bíblia só quando tem vontade? Quem disse que a gente tem que orar só quando tem vontade? Amigos, a gente tem que aprender a fazer o certo por ser o certo, independente do coração pedir ou não. Concorda comigo? Porque enquanto a gente viver aqui até o dia da glorificação, a gente vai travar uma das piores batalhas contra o seu pior inimigo. Quem é seu pior inimigo? Olhe no espelho e você vai ver. É você mesmo. Até Jesus vivenciou esse conflito quando disse, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele não tinha natureza caída, mas ele sentiu a pressão de uma natureza degenerada de 4.000 anos. Ele não veio com a natureza, com essa carne purificada. Ele veio com a natureza de Adão antes da queda, mas ele não veio com essa roupagem antes da queda. Ele veio com ela depois da queda. Por isso que Ellen White vai falar no Desejado sobre essa essência em Cristo, semelhante a gente. Adão não dejetava, Jesus dejetava. Adão não se cansava, Jesus cansava. Adão não tinha crise psicológica, Jesus teve. Adão não teve fraquezas, isso Jesus não teve. Adão não teve muitas das mazelas que temos hoje por conta dessa degeneração da carne. Fadiga psicológica, fadiga física, Jesus teve essas coisas. Adão não. Adão, ele falhou no paraíso. E Jesus venceu no deserto. Jesus venceu no deserto. Tudo isso para justificar eu e você diante da justiça divina. Então, meus queridos amigos, olha, estamos aqui numa luta. Eu encerro dizendo o seguinte, a gente conhece esse filme, o fim dele desde o princípio. Sabe quando você assistiu um filme, alguma coisa assim? Acho que todo mundo já assistiu um filme alguma vez na vida. Aí você já assistiu aquele filme. De repente, você vê uma pessoa assistindo o mesmo filme e está lá no meio. Aí a pessoa fica ali tensa, preocupada com o que aconteceu no meio do filme. Aí você pega e fala assim, ei, calma, fica tranquila. Lá no final vai ser bem diferente. Como é que você sabe? Porque eu já assisti esse filme. Nós conhecemos o fim dessa história, desse grande filme, desde o princípio. E a gente sabe o que nos aguarda lá no final. É verdade ou não é? A gente sabe o que nos aguarda lá no final. E eu termino com uma frase de Ellen White que ela diz assim, quando a gente chegar no céu, a gente vai sentir vergonha. Vergonha de nós mesmos, por achar que lá na Terra estávamos fazendo muito para chegar lá. A gente vai sentir vergonha. Amigos, eu encerro só com mais uma frase que muitos de vocês já conhecem. Se nada nessa vida der certo, tudo deu errado. Tudo deu errado. Se nada nesta vida der certo, mas você for para o céu, então, na verdade, tudo deu certo. Tudo deu certo. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Acho que é para encerrar com uma oração, não é? Feche os olhos. Querido Deus, obrigado por nunca ter desistido da gente. Obrigado
por nunca, nunca ter deixado de lutar com o nosso coração, duro e difícil. Obrigado, querido Deus, Pai querido, obrigado por não ter pego este planeta e jogado nos confins do universo. Senhor, obrigado por ter paciência com a gente. Quanta paciência o Senhor já teve e continua tendo da gente. Obrigado, Pai eterno. Obrigado, Senhor, pela misericórdia, pela compaixão. Obrigado pelo perdão que nos ajuda a olhar para o céu com esperança. Obrigado, obrigado pelo perdão, Senhor. Obrigado. Nos perdoa, mais uma vez suplicamos, nos perdoa, Senhor. Especialmente pelo pior pecado que existe aqui na Terra, que é o pecado do orgulho, o pecado do egoísmo, da arrogância, da soberba, da prepotência. Ó Deus querido, tira essa mancha do nosso coração. Tira essa praga do orgulho do nosso coração. E coloca em nós, Senhor, aquilo que é a essência do teu caráter, o teu amor e a tua bondade. Por favor, Pai querido, por favor, Senhor. Não desista da gente. Continue lutando com a gente. Abençoa a nossa família também, para a salvação eterna. Proteja os nossos filhos, querido Deus. Proteja a tua igreja, Senhor. Proteja o teu povo sincero e humilde que habita nesse mundo. Prepara-nos para receber a chuva serôdia. Prepara-nos para receber a chuva que vai nos habilitar a enfrentar a última crise que vai cair sobre o mundo. Ó Deus querido e eterno, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo, por tudo, por tudo, por tudo mesmo. É em nome e no mérito do poderoso Jesus Cristo que nós suplicamos para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amigos, Deus abençoe vocês, tá? Eu espero que tenha sido útil para vocês, tá bom? Por nada. Por nada. Fiquem. Nós agradecemos muito por sua mensagem, uma mensagem motivadora, uma mensagem que nos aproxima mais de Cristo e nos mostra a nossa necessidade. Louvamos a Deus por essa oportunidade e essa mensagem estará no YouTube também. Quem quiser depois rever, está lá, tá bom? Deus abençoe a todos e muito obrigada, pastor. Tá bem, olha, eu agradeço muito de coração o convite. Para mim é sempre um prazer irrecusável quando vem da Escola de Profetas. Irrecusável, tá bem? Eu já tenho isso como mandamento pétreo, como mandamento pétreo, que não muda. Vocês têm prioridade aqui, tá bem? Agradeço muito o carinho também. E, às vezes, a gente fala uma coisa ou outra, assim, de maneira muito pontual, muito rápida, que pode causar uma dúvida. Se eu falei alguma coisa, assim, muito rápida e pontual, causou alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, que a gente esclarece melhor, tá bom? O meu WhatsApp, a Joana tem, ela pode compartilhar com vocês aí. Mas se quiser anotar rápido aí, ó, é 85-DDD, 85, o DDD, 85-DDD, 9962-9341. Ok? Deus abençoe vocês. Obrigado. Até mais. Se inscreva lá no canal, hein? Eu já sou inscrita. Obrigado a todos. Foi muito bom. Tá bom. Um abraço, gente. Um abraço. Eu vou sair aqui. Fiquem com Deus. Sábado. Feliz sábado. Tá. Um abraço para a Samara aí, Paulo e Samara. E os missionários que foram lá na minha cidade pregar. Nem levantou da cama ainda. Cadê o Vinícius? Um abraço, Walter. Que Deus abençoe vocês. Legal. Começaram a estudar meu irmão, mas infelizmente ele não aceitou. Mas graças a Deus, ele foi bondoso para comigo. Louvado seja Deus. Amém.
Com muita lembrança do Paulo Malvenice caminhando lá nas ruas de cruz, batendo de porta em porta. Que Deus te abençoe, Walter. Um abraço. Lá. Fique com Deus. Feliz sábado, meu irmão. Bom sábado. Tchau, tchau. Dá um abraço pro Pedro.